dificuldades que Luanda tem. Ainda temos grandes dificuldades na distribuição de energia, da água. Temos enormes dificuldades das vias de acesso, das vias de comunicação entre toda a urbe de Luanda. Temos essas dificuldades. Estamos a ver uma cidade completamente barricada, com vários obstáculos, a tentar passar uma ideia de se fazer obras que depois não se entendem. E uma vez dessa, eu prestei atenção num detalhe que o Álvaro Fernandes já passou num dos debates cá. Obras sem anúncios para as pessoas perceberem o que é que se passa, para haver aquelas interrupções. Não se tem prazos para a efetivação daquelas obras. E vemos uma Luanda completamente desorganizada no âmbito das políticas governativas. Olhas para Luanda, não consegues encontrar um plano diretor que te venha mostrar que daqui a efetivamente 2, 3 anos, porque temos que avaliar os mandatos a nível dos seus limites dos mandatos, para tentar dizer dentro de 2, 3 anos o que o governo vai proporcionar para os luandenses. É isso. Não se vê. E o que é que encontramos? Encontramos um governo a estilo de bombeiro. Lá onde há problema, então tenta fazer um paliativo. Lá onde há problema, hoje temos esse problema. Aliás, vemos agora essa situação que tem que ver com a questão do caminho de ferro de Luanda, o que está a acontecer agora. Vimos o presidente da República com a sua entourage a andar por Luanda no comboio para tentar ver. Claramente que só pela expressão facial das imagens que nós recebemos, nós que nós estivemos lá, deu para notar que nem eles estavam a acreditar no que estavam a ver. Mas aquela que é a situação real de Luanda. Então qual é o papel de quem governa? Efetivamente nenhum. E qual seria a atitude da UNITA se fosse governo nestes casos concretos? As políticas em Angola, não só em Luanda, têm que ser estruturantes. Vamos cá tomar de exemplo essa problemática, porque também está na atualidade do caminho de ferro. A gente vem ouvindo das promessas de metros desde 2012. Metro de superfície daqui, metro de superfície daqui. Um simples comboio normal. Não estamos a conseguir nem sequer ter a manutenção das suas vias como devia ser, muito menos a prestação dos serviços que deviam advir desta linha férrea. Então, nós temos que olhar para a cidade de Luanda e dizer, ok, temos que admitir que a coisa não vai bem. E paramos, refletimos, ouvimos as pessoas, porque um dos outros problemas é a ausência de diálogo do governo. O governo não dialoga com as pessoas. Pensa-se que está-se numa sala com os ar-condicionados, a gente falou, conversou entre amigos, colegas e tudo, decidimos e estamos a ir para executar. Só que muitas vezes esses planos todos dão errado, porque não correspondem com aquilo que são as necessidades no terreno. Alves, como é que você vai planificar ter 1 metro de superfície numa cidade onde você não tem efetiva distribuição de energia elétrica? Só para começar. Então, como é que você pensa que vai conseguir administrar? Estamos a olhar, vamos para outra realidade. A questão do reordenamento do comércio. Tu tens a maior parte da população desempregada. E que muitos encontram a Zunga como um escape. E tu vens, diz que vais acabar com aquilo. Vais colocar aonde as pessoas não tens. Mas você está a propiciar delinquência. Mas há quem diga que é uma faca de 2 gumes. Né? Por um lado, o comércio desordenado nesta nossa cidade capital, há ambulantes, zungueiras em todo o sítio, não pode continuar. Mas por outro lado, há a questão do desemprego. Alves, nesse aspecto, e eu sou muito pragmático sobre isso. Se a perspectiva é não continuar com o comércio ambulante, que se permita que se encontrem políticas para dar emprego às pessoas. Como? Houve uma garantia de 500 mil empregos do presidente João Lourenço. Onde é que andam os 500 mil empregos? Na propaganda já ouvimos falar de um número de 400 e tais mil. Vai para o cidadão para saber se há os 400 e tais mil do mandato do presidente João Lourenço. Não existe. Então, tem que se ter a capacidade de dizer: a governação deve se incidir ao bem-estar das pessoas. Se a governação se incide no bem-estar das pessoas, a prioridade máxima deve ser a busca de soluções para o bem-estar das pessoas. Quando se identifica uma pequena elite e desta elite se faz o bem-estar do país, aí é onde há o erro. E é o que se passa no nosso país. Quer dizer que a causa do insucesso ou dos insucessos de vários programas reside, na sua opinião, no facto de não se olhar para o cidadão e apenas pensar-se numa elite restrita? Péssima distribuição da renda nacional. Alves,
Outra vez, caminho de ferro. O presidente vê que está mal e de repente já 136 ou 135 milhões de dólares para reabilitar e não sei o quê. Na base de que estudo? Foi uma medida que se anunciou logo depois daquele passeio. Na base de que estudo? Para se decidir que para se solucionar aquilo precisa de 135 milhões de dólares. Temos a nossa questão do novo aeroporto, que se fez a inauguração com toda a pompa e circunstância num período impróprio. Não havia necessidade de se inaugurar o aeroporto 11 de novembro de 2023. Qual é o resultado que está de vir do novo aeroporto? Zero. Aliás, já vão 6 meses, não é? Tudo. Já passaram 6 meses. Exatamente. Então, se aquilo que nós vimos de infraestrutura desse novo aeroporto é aquele todo, investimento puro, de qualidade, de tecnologia de ponta, etc, etc. Qual é o retorno que tem? É disto que eu estou a chamar políticas de folclore, que não se assentam numa visão estratégica, muito menos de bases estruturantes das mesmas. Deputado Adriano Sapinhola, há uma outra questão que é apontada como sendo uma das causas dos grandes problemas da nossa cidade, província de Luanda, que é o êxodo rural. Todos os dias registram-se centenas ou mesmo milhares de pessoas, sobretudo jovens, que vêm do interior para a capital. Exato. Como político pretendente ao poder, como resolveria este problema? Colocar condições nas zonas onde eles saem. Porque eles só vêm para tentar buscar melhores condições de vida. E é ali onde você tem estado a dizer. Essas assimetrias regionais que se chamam e que são claramente, estão patentes, inclusive no documento que o governo traz como orçamento, proposta de orçamento geral do Estado, claramente que afasta as pessoas das suas zonas para essa imigração aqui em Luanda e não só. Eu, antes de ontem, saí para ir ali atrás do Quilamba, um pouco lá para dentro. Luanda está a crescer. Está a ter acompanhamento das estruturas do governo? Não. Porque as pessoas estão a encontrar terrenos, estão a construir e estão a estender Luanda para lá. E por que isso acontece? Porque primeiro também o próprio governo é distraído e se calhar desinteressado desses movimentos todos, porque não é novidade esse êxodo. Se antigamente a culpa era da guerra, hoje já não tem guerra. Mas as pessoas continuam a vir para Luanda, continuam, porque quase 80%, 90% do orçamento fica em Luanda. E depois as outras províncias o que é que tem? Para poder manter as pessoas lá, porque as pessoas precisam de comer, as pessoas precisam de trabalhar, para comer precisam de trabalhar, precisam de se vestir, precisam de ter saúde, precisam de ter educação, as escolas dos seus filhos, etc, etc. Isto tudo não se está a proporcionar aos cidadãos, como se não bastasse. Depois vem-se outra vez com aquelas pirotecnias, ok, o território é vasto e tudo, vamos dividir administrativamente o país. Você vai dividir administrativamente o país para aumentar os municípios na base de quê? Qual é essa prioridade da divisão política administrativa? Quando, na verdade, o clamor e, sobretudo, com estudos científicos provados, as autarquias poderiam aliviar a situação. Aliás, nós temos no nosso guião falar também da sua condição de deputado. Exatamente. Né? Estamos nesta fase primeira do programa a abordar o Adriano Sapinhola enquanto secretário provincial da UNITA, mas como deputado, e já que toca nestes dois documentos que estão já em análise da Assembleia Nacional, por um lado a divisão político-administrativa do país, que deverá entrar em vigor já em 2025, e por outro o pacote legislativo autárquico, que terá já havido um entendimento preliminar entre as duas maiores bancadas, MPLA e UNITA, para a fusão dos dois documentos. Qual é a sua visão? Primeiro a divisão político-administrativa do país ou primeiro as autarquias locais? Primeiro as autarquias, sem dúvida. Por quê? Porque, Alves, vou lhe dizer uma coisa. Temos neste momento 164 municípios e temos grandes dificuldades de administrá-los. Vamos parar em 325 municípios. De onde é que virão os orçamentos? Para exatamente alavancar. E eu vou lhe dar um exemplo. Nestas propostas de divisão administrativa, eu vou ainda um pouco para Benguela. Tu encontras um bairro chamado Navegantes, que querem promover para município. E você vai para os Navegantes. Simplesmente são navegantes. O que assim? Que tem de infraestruturas para se dizer que vai se transformar os bairro, repare, bairro navegante. Sai mesmo já da categoria de bairro para município. Alves,
Para se ter um município, para se constituir um município, precisa-se de infraestruturas. Para se ter infraestruturas, precisa-se de dinheiro. Não há dinheiro para as autarquias. Pelo menos até hoje, o que se provou é que não há interesse de se fazer autarquias e nunca se adjudicou finanças para as autarquias. Vamos lá ver outra questão. A sede da autarquia do Quilamba, o que está de Belas, está inaugurada no Quilamba, né? E vira a administração de Belas. É para ser administração, é para acolher a autarquia. Então, você começa a perceber. Sim, mas desculpa, não estamos a entender o seu raciocínio. O edifício está completo. Está completo. Há uma administração municipal mal alojada. Enquanto não vêm as autarquias, não será natural que funcione nessas instalações? Alves, se o edifício foi construído para as autarquias, devia-se dar mais passos para que as autarquias acontecessem do que instalar a administração. Porque a administração, pelo menos bem ou mal instalada, teve um sítio onde estava a funcionar. E, se você presta atenção, vais ver a propaganda que se faz em relação àquele edifício. Até a UNITA só está a falar, já estamos a inaugurar, já inauguramos. Inauguraram. E depois, tem autarquia lá? Não tem. Passou a ser o quê? Administração municipal. E, Alves, tu vais para lá. Preciso dos serviços da administração municipal. Podes eventualmente ser estrangeiro. E te diz, epa, vai para a área tal, vais encontrar sede. Chega lá, autarquia. Você fica confuso, né? Você já não sabe para onde é que você está a se dirigir. Mas é o que você vai encontrar lá escrito, autarquia de não sei aonde. Há uma questão, Adriano Sapinhala, que como deputado até, talvez nos ajude a entender melhor. Há quem diga que o simples facto de estar aprovado o pacote legislativo autárquico, quando for completamente aprovado, não significa que as autarquias devem ser já institucionalizadas. É este o entendimento? Não, é assim, há um espírito de indução na interpretação das normas que não é o mais correto. Induzem-se as pessoas numa lógica que não é o espírito nem a letra da Constituição. Alves, se nós não temos autarquias por falta de leis, o pacote é aprovado, o que é que restará? A publicação do mesmo e a responsabilidade do Presidente da República em convocar as autarquias. Esse aqui é o facto, quer dizer, o Presidente já não pode arranjar mais outras artimanhas para se evitar autarquias, porque o pacote legislativo já estará completamente aprovado. Completamente aprovado, então. Quando estamos diante destes factos, é ali onde depois eu vejo que há a tal famosa falta de vontade política. Quando quem governa não tem vontade política de realizar as coisas e começa a trazer artefatos ou artimanhas para se evitar e fugir daquilo que é o lógico, vemos o país como está a andar. Alves, por mais que não se queira, com olhos de ver, todo cidadão de bem entenderá que o país está à deriva. Não tens aqui um traço magnético que possa te indicar onde é que vamos parar. Não tem. Um fio condutor. Com fio condutor. Não temos. O país está à deriva. Mas existe um governo instituído? Existe. Qual é o trabalho que este governo tem estado a fazer? Claramente, eu tenho estado a dizer assim, nem precisamos buscar muitas justificativas, porque claramente o país está efetivamente à cara de como se está a governar. Completamente desgovernado. Completamente. Não consegues encontrar absolutamente nenhuma linha condutora. Não está a ser demasiado exagerado? Não, estou Há programas em execução, projetos a serem implementados? Alves, se nós falarmos dos programas de governação deste governo, nós vamos ter aqui este quarto cheio de planos diretores, programas de não sei quantos e tudo. Agora, o impacto deles na vida dos cidadãos é que é o grande desafio. O grande desafio também é o facto de, provavelmente, no próximo ano, 2025, a lei sobre a divisão política administrativa do país ser aprovada e começar-se a implementar. Portanto, vamos passar dos atuais 164 municípios para 325. Ótimo. Isto vai exigir um esforço de todos nós, cidadãos, do modo geral, as empresas e os partidos políticos. A UNITA terá elasticidade para se desdobrar por a nova configuração. Hoje tem 164 secretariados municipais, vai ter que ter o dobro praticamente. Sim, olá, Alves, nesse aspecto é importante dizer que a UNITA não é distraída, não está distraída. Claramente que a gente segue os fenômenos todos que vão acontecendo. Entretanto, nós não concordamos que a divisão seja feita antes das autarquias.
porque efetivamente sempre se revelou que não há autarquias por essa insuficiência e, aliás, a própria administração do Estado está em 2, 3, 4 velocidades a nível da gestão dos municípios, onde encontras municípios de classe A, classe B, classe C. Até a própria administração do Estado está a estratificar os municípios na base dessas diferenças. Você consegue perceber que, inclusive, Alves, veja, tem municípios que só tem 2 vice-administradores, tem outros, tem 3 vice-administradores, por causa dessa tal classificação que se dá aos municípios. E você fica para e pensa, se na verdade como administração do Estado é esta dificuldade que estão a ter para administrar 164 municípios, qual é o interesse de se ter 325 municípios? Boa pergunta. Tem resposta. Qual é o interesse? É ali onde há o problema. E eu, repare, estamos a falar dos municípios, entretanto também há a proposta de divisão de 2 províncias. 2 novas províncias. Alves, tu vais para a província do Quando Cubango e sabes que eu trabalhei lá. A província que se está a projetar como província do Quando, os municípios em referência, nenhum tem asfalto. Mavinga, Rivungo, Dirico, Nancova. Nenhum tem asfalto. Nenhum tem um edifício de primeiro andar. Nenhum. As pessoas tiram água do rio, dos rios no caso, não há distribuição de... e você está a dizer, vais elevar isso à categoria de província. Por que não se reconhece que se precisa investir antes para depois se fazer a tal promoção? Porque só a divisão entre si não é um fim último para o bem-estar, é um processo. Só que nas condições presentes não corresponde à necessidade do país. Este aqui é o problema. Vamos ter mais 2 províncias. Todos nós sabemos que o Quando Cubango é muito grande, o Mochico é muito grande. Estamos de acordo. Precisa-se de fazer essa divisão para melhor administrar? Se calhar até faria sentido. Mas quais são as condições atuais para essa divisão? É ali onde eu estou a dizer. Entre a vontade, entre o querer e aquilo que é o poder na base da realidade do terreno, temos que avaliar as coisas. Mas a nível do Parlamento, tendo existido um entendimento prévio no que toca às leis para as autarquias, não poderá haver o mesmo entendimento relativamente à lei da divisão político-administrativa do país? Para nós, o NITA não é prioridade a divisão administrativa. Sim, mas agora, na comunicação entre o MPLA e o NITA a nível do Parlamento, como é que essa questão está a ser abordada? O diálogo que está a acontecer é porque a Assembleia não pode votar 2 leis com o mesmo fim. Há sim necessidade de se fundirem a proposta e o projeto de lei, projeto do grupo parlamentar da UNITA e a proposta que veio do Executivo. Isto para as autarquias. Para as autarquias, para se encontrar, para se tirar uma única lei de institucionalização das autarquias. Este passo, os 2 grupos parlamentares estão de parabéns porque é obrigatório. E aqui, colocando um pouco os orgulhos de lado e dizer, ok, são 2, mas temos espaço para diálogo. Agora, quando se fala da divisão política administrativa, ali é onde a coisa complica. Alves, eu estou a ser muito perentório. Tu não estás a conseguir administrar 164 municípios, 325 municípios, vais fazer com eles o quê?